Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Graças a Deus. Começamos um novo dia e estamos próximos do final do ano e o princípio de um ano novo. Ao meu ver, graças a Deus, porque isso me faz pensar nas promessas de Jesus, quando ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E é óbvio, quem está em Jesus, não é só quem crê em Jesus, é quem está em Jesus. É óbvio que fica alegre porque o fim do ano inicia um ano novo, claro, mas o mais bacana é que se aproxima mais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que nos últimos dias haveriam muitas guerras, problemas, mortes. Ele fala, ele profetizou, tudo que ele falou aconteceu, tem acontecido e vai continuar acontecendo. O que ainda não aconteceu, que é a volta dele e o arrebatamento da sua igreja. Arrebatamento é que a igreja do Senhor Jesus, a igreja, não a instituição humana, mas a igreja espiritual, a igreja que é composta pelo cabeça, que é Jesus, e o corpo, que é formado por aqueles que foram gerados, nascidos da água e do Espírito Santo. Então, estes fazem parte da igreja do Senhor Jesus, a igreja invisível. A igreja invisível. Ela não tem placa, mas está em todo lugar, em todo mundo há as testemunhas vivas do nosso Senhor Jesus Cristo. E por falar em testemunha viva do Senhor Jesus, nós ontem falávamos a respeito daquela palavra que Jesus disse, olha, e quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado, porque não crê em mim. Esse é o maior pecado na face da terra. O maior pecado não é a prostituição, a mortandade, as injustiças que acontecem nesse mundo, não. O maior pecado é a rejeição do Senhor Jesus como o único Salvador. Senhor e Salvador. Que quer dizer, quando a pessoa não crê em Jesus como o seu único Salvador, então é porque ela não foi convencida do pecado ou não se arrependeu do seu pecado, mas de uma forma ou de outra, ela nega Jesus. Ela pode não negar Jesus com a sua boca, mas com certeza no seu coração, porque Jesus disse, o pecado, o Espírito Santo convence do pecado, porque não creem em mim. Crer em Jesus, nós já falamos aqui, é muito mais do que acreditar em Jesus. Crer em Jesus é assumir a fé nele acima de todas as coisas. Acima da mãe, do pai, dos filhos, do marido, da mulher,
do mundo, acima de si próprio. Ele é o primeiro na sua vida. Então, quando o Espírito Santo fez isso comigo, ele me convenceu dos meus pecados. Quando eu os vi, isso mesmo, quando eu vi os meus pecados, barbaridade, eu vi o inferno, eu vi o inferno e fiquei tão desesperado, que eu perguntei, quem pode me salvar? E o Espírito Santo me apontou o Senhor Jesus Cristo. E ele estendeu as mãos e me salvou. E desde aquele momento, nunca mais na minha vida, eu priorizei qualquer coisa a não ser levar para outras pessoas aquilo que ele me havia dado. Por isso, nós vimos pregando o Evangelho, para que todos tenham a oportunidade, pelo menos tenham a oportunidade de saber da verdade que liberta. A verdade que traz vida eterna, não uma vida apenas por algum tempo nesta terra, não. A vida eterna, porque tudo neste mundo passa, tudo cessa, tudo acaba. E quando eu falo assim, eu me lembro logo de Salomão, que Salomão foi o homem mais rico do mundo e mais sábio, foi rei, poderoso. Ele tinha o poder nas mãos, mas ele perdeu tudo por causa do pecado. Tudo. E a verdade, a bem da verdade, é que, cadê Salomão? Acabou. Cadê aqueles homens? O que é daqueles homens, heróis da fé? Passaram. Tudo passa. Tudo cessa. Tudo acaba. Mas aqueles que morreram na fé no Senhor Jesus Cristo continuam falando hoje através dos seus testemunhos, através das suas experiências, através de suas vidas com Deus. E nós fazemos parte desse todo. Você que me assiste, todos nós fazemos parte. Cedo ou tarde, todos nós passaremos, não é verdade? Então, com a proximidade do fim do ano, também se aproxima a volta do nosso Senhor. Essa é a nossa fé, a nossa crença. É isso que alegra o nosso coração diante das tribulações, das lutas, dos dissabores, diante de todas as injustiças, diante de tudo que nós vivenciamos neste mundo. Nós carregamos aqui dentro do peito um tesouro que não sai de dentro da gente. Então, quando se aproxima o final do ano, se aproxima também a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. E isso é o que faz a gente se animar, porque a salvação da nossa alma é eterna se nós permanecermos fiéis até o fim. O nosso nome vai continuar escrito no livro da vida. Porém, aqueles que desistiram no meio do caminho, abandonaram a fé, que priorizaram mais o mundo do que o sacrifício que o Senhor Jesus fez por eles, por todos nós, é claro que vão ficar de fora. Quando nós falamos a respeito do porquê muitas pessoas não recebem o selo, o batismo com o Espírito Santo.
E receber o batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas, não é profetizar, não é milagres. Não, receber o Espírito Santo é você receber o Espírito que ressuscitou Jesus. E porque ele ressuscitou Jesus, ele ressuscita você e faz de você uma testemunha viva da ressurreição de Jesus na sua própria vida. É isso aí. Você se torna uma testemunha viva do Senhor Jesus na sua vida pessoal. Eu não estou falando aqui, nem a Bíblia fala com respeito a uma vida regalada ou uma vida de luxúria, de ostentação, nada disso, mas fala de uma vida eterna. Olha só o que Jesus falou para os seus discípulos. Ele falou assim, quando os discípulos perguntaram quando ele viria, quando seria o tempo que ele iria restaurar todas as coisas e o reino de Israel. Aí Jesus disse assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Nós não sabemos quando Jesus vai vir, de forma nenhuma, mas nós temos sinais evidentes da sua volta, do tempo, porque os tempos têm sido difíceis e cada vez piores. Ontem foi pior do que hoje. Ontem foi pior do que anteontem. Hoje será pior do que ontem. E assim vai piorando cada vez mais. E você pensa assim, poxa, bicho, você não devia pregar aí esperança. Eu tenho que pregar o que está escrito. Cada dia vai ficando pior e pior. A humanidade vai ficando cada vez mais corrupta, mais cruel, mais perversa. Até a terra chora. Você sabia disso? A terra chora, está escrito. A terra chora porque foi amaldiçoada por causa do homem. Então, hoje, nós temos aí organizações mundiais tentando amenizar os efeitos de todos os males que o homem tem feito à natureza. Mas não adianta. O homem continuará fazendo a mesma coisa, porque ele cada vez está pior e pior e pior e pior. Mas Jesus disse-lhe: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Você sabe lá o que é o poder do Espírito Santo, amiga e amigo? Sabe lá o que é o poder do Espírito Santo? O poder do Espírito Santo é na palavra. Palavra. E se você ler a Bíblia, lá no primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. E então Deus disse: haja luz. A primeira coisa que Deus fez aqui na terra foi a luz. A luz. E isso é a primeira coisa que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. A luz dentro da pessoa. Os seus olhos são iluminados, o seu entendimento esclarecido com respeito à palavra de Deus, com respeito às coisas de Deus. Então a pessoa se torna testemunha viva. Ela, com a sua vida pessoal, transmite alguma coisa que mexe com a sensibilidade de qualquer um. É o poder do Espírito Santo. Então, quando você sente bem
quando ouve aqui essa mensagem, ou quando está sempre assistindo aqui o nosso Instagram, né? A nossa live, também lá no Telegram, quando você vê, quando você ouve, alguma coisa faz você se apegar àquilo que está sendo falado aqui. Não é pela sabedoria pessoal, inteligência pessoal, capacidade pessoal, nada disso. Mas é o Espírito de Deus que profere através da nossa boca aquilo que Ele nos tem dado. Então a luz se ilumina na vida daqueles que têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. É claro que aqueles que não têm ouvidos para ouvir a voz de Deus não vão ouvir, não tem entendimento para entender, para perceber a voz do Espírito Santo. Mas quando a pessoa é chamada, Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, o que foi que ele falou? Quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Quer dizer, quando o Espírito Santo vem, ele ilumina o nosso entendimento, ilumina o nosso coração. Ele se faz presente em nossas vidas e somos convencidos por ele, pelo Espírito Santo, dos nossos pecados. E então a gente se converte, a gente se arrepende dos pecados e se prostra diante de Deus, dele, do Espírito Santo. Ele falou isso. Jesus disse, olha, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Não, você não precisa saber quando é que vai acontecer, quando eu virei, mas você tem que saber isso. Quando você receber o Espírito Santo, você vai ter o poder dentro de si para que seja testemunha de Jesus aqui na terra. Como é que você pode ser, a pergunta é, como é que você pode ser testemunha de alguém que morreu há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás? Como? Você não estava lá? Pois é, mas quando o Espírito Santo vem, ele faz com que os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles cujas mentes foram iluminadas por essa luz, haja luz, a luz do Espírito Santo, iluminadas, uma vez iluminadas, então essas pessoas se tornam testemunhas vivas de que Jesus está vivo. E é isso que nós vimos fazendo há mais de 60 anos. Graças a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve e aceita. Quem não tiver paciência, vai fazer o quê? Jesus veio para todos, morreu por todos. Mas quem não aceita, o que ele pode fazer? O mendigo bate à sua porta e diz, eu estou com fome, me dá um prato de comida. E você vai lá dentro, pega um prato de comida, estende para o mendigo, mas se ele fica olhando para você e não estende as mãos para pegar o prato de comida e levar a comida à boca, ele vai continuar com fome, mesmo tendo o prato de comida diante dele. Então é assim que funciona. Deus está aí para iluminar a vida de todos. Esse problema aí de depressão, vazio, insônia, medo, nervosismo, ansiedade, esses problemas da alma só se resolvem com o Espírito Santo. Ninguém pode resolver isso. Os remédios
fazem atenuar um pouquinho, porque as pessoas ficam dormindo, dormentes, zonzas, mas só o Espírito Santo pode iluminar a alma sofrida. E ele está disponível para todos os que creem, porque quem crê obedece, quem crê estende a mão e pega o prato de comida. Essa é a realidade. A pessoa que não crê, crê mais ou menos, ela fica meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Não dá. Então, minha amiga, meu amigo, ou é ou não é, não existe meio termo. Ou você aceita e obedece, ou você aceita e não obedece. Quer dizer, há quem creia dessa forma, e isso não é crença, isso é apenas acreditar. Mas quem crê faz o que fez Abraão. Abraão creu na palavra de Deus, na promessa de Deus, e por isso obedeceu. Essa é a crença que agrada a Deus, que traz resultado para a fé inteligente, a fé que carrega sabedoria, a fé que não tem nada a ver com emoção, com sentimentos do coração, mas a fé que tem a ver com a cabeça, a inteligência, a fé racional, a fé inteligente, que só é dada àqueles que têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. Haja luz na sua vida, minha amiga e meu amigo. Haja luz, quer dizer que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento, para que você venha obedecer a sua voz e então tomar posse da vida eterna que ele promete. Ele não promete uma vida mesquinha durante 50, 100 anos, não. Ele promete uma vida eterna. E quando ele dá essa vida eterna, ele registra lá no livro da vida o nome da pessoa que o aceitou. Amiga e amigo, depois de amanhã começamos então o jejum de Daniel para o recebimento dessa luz, para que essa iluminação, essa luz que saiu da boca de Deus, do Espírito de Deus, e iluminou e começou a acontecer as coisas da terra, venha acontecer na sua vida também. Então, é claro, você sabe que Jesus pagou um preço violento para que você pudesse receber essa luz. Mas você tem que fazer a sua parte. Porque o casamento é sempre duas pessoas, não é? No mínimo, assim que é o casamento, duas pessoas. E Deus, quando vem sobre uma pessoa, na pessoa do Espírito Santo, ele casa, ele faz aliança com aquela pessoa que ele desce. Ele faz aliança com ela, ele se casa com ela. Paulo fala que aquele que se ajunta com o Senhor torna-se um espírito com ele. Isso é o que tem sido prometido para aqueles que têm a luz do Espírito Santo iluminando o seu entendimento, o seu racional, a sua inteligência. Amanhã, então, estaremos de volta e na quarta-feira nós começamos um estudo sobre o que diz o Espírito Santo. É um estudo que nós vamos fazer durante todos esses 21 dias do jejum de Daniel. Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.